Fala pessoal, tudo bem com você? Eu espero que vocês estejam bem, apesar de todas as dificuldades que nós estamos vendo acontecer no sul do país. Irmãos e irmãs, eu quero fazê-los bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, bem especial. Você está no canal Conexão Espiritual. Eu sou o irmão Souza e tenho o prazer de hoje compartilhar com você uma mensagem muito especial. Essa mensagem ela veio do irmão Derek A. Kubert, ele que serviu como membro do Coro dos 70, e essa mensagem ele trouxe na Conferência Geral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no mês de abril do ano de 1990. O elder Derek Kubert, ele veio a falecer mais ou menos um ano após esse discurso, esta mensagem. Essa mensagem me tocou profundamente e eu espero que tenha esse mesmo efeito no coração de muitas pessoas que irão assistir a este vídeo. O elder Kubert, ele trouxe um assunto que para mim é fundamental, um dos principais pilares do Evangelho do Salvador, do plano de salvação. E ele serviu na época como presidente da igreja, o presidente Ezra Taft Benson. E nessa época eu ainda não era nem membro da igreja. Eu tinha 16 anos, mas ainda não tinha me batizado na igreja. E ele diz o seguinte, que o presidente Benson, naquela época, e quem conheceu sabe que é verdade, ele falava muito, o presidente Benson, que fala pelo Senhor para todo o mundo, ele desafiou-nos, nós, membros da igreja ou não, a viver e ensinar pelo Espírito. Quantas e quantas vezes já ouvimos dizer, é o Espírito que conta nesta obra. Sim, a obra do Senhor é uma obra espiritual, relacionada com mudança de vida, desenvolvimento de valores reais e a capacidade de sobrepujar as influências do mundo. O elder Kubert, ele disse que, com o passar do tempo, muitas pessoas chegavam para ele, especialmente jovens, e falavam, mas elder Kubert, como que nós vamos conseguir atender a este chamado do presidente da igreja? Como nós vamos conseguir viver mais pelo Espírito? Nos aproximarmos mais do Espírito? E o elder Kubert, ele foi muito feliz na sua resposta. Ele diz o seguinte, com o passar dos anos, muitas pessoas, principalmente os jovens, têm me perguntado, elder Kubert, como posso tornar-me mais espiritual? E a resposta dele vem agora. Minha resposta tem sido sempre a mesma. Servindo mais. Como me tornar mais espiritual? Servindo mais. E aqui vem um ponto fundamental, irmãos e irmãs. Muitos de nós, de qualquer religião, a gente muitas vezes se pergunta o que eu vim fazer aqui nessa terra? Qual é o propósito dessa vida para nós? Por que o Senhor ele veio aqui em forma de homem e deu a sua vida por nós? Qual é o sentido disso tudo? Tenho certeza que se você já leu alguns livros da igreja, de qualquer outra igreja, livros de filosofia, você vai se deparar com estas perguntas. O que eu preciso fazer? E a resposta do elder Kubert foi incrível. Servindo mais. Se eu já sirvo, que eu possa continuar servindo mais e melhor. Se eu ainda não sirvo, que eu possa começar a servir, para depois servir mais e melhor. O elder Kubert, ele traz 10 aspectos dos benefícios de se servir ao próximo. Hoje nós iremos falar sobre 5 destes 10 requisitos, desses 10 aspectos importantes. No próximo vídeo, iremos falar dos outros 5. Mas primeiro, olha só, ele diz o seguinte, o servir muda a pessoa, refina, purifica e dá uma perspectiva mais ampla, fazendo vir à tona o que há de melhor em nós. Faz com que olhemos ao nosso redor e não só para dentro de nós mesmos. Incentiva-nos a pensar nas necessidades alheias, antes mesmo das nossas. O serviço prestado com retidão é a expressão da verdadeira caridade, conforme demonstrou o Salvador. Vou repetir, o serviço prestado com retidão é a expressão da verdadeira caridade,
conforme demonstrou o Salvador Jesus Cristo. Servir com retidão é o máximo de expressão da caridade do Salvador. E agora ele diz, como então o trabalho aumenta? Como então o trabalho aumenta a nossa espiritualidade? É uma pergunta que alguns jovens fizeram também, né? Como é que eu vou trabalhar mais, servir mais? Como é que isso vai aumentar a minha conexão com Deus? E ele diz aqui, eu trago 10 aspectos importantes, maravilhosos, que vai nos ajudar a entender o porquê que servir nos ajuda a aproximar mais de Deus, aumenta a minha espiritualidade. Servindo, aumenta a espiritualidade. O Espírito, o poder do Espírito em nossas vidas. Ele dá 10 aspectos. Primeiro, vamos falar sobre os 5 primeiros. E o primeiro que ele fala é: o serviço nos ajuda a estabelecer valores reais e prioridades. Ou seja, o serviço, resumindo um pouco as palavras, que tem mais do que isso que ele falou, ele diz o seguinte: fazendo-nos distinguir as coisas passageiras de valor material das coisas de valor duradouro, eterno. Nosso profeta aconselha, olha só o que o presidente Benson falou, irmãos e irmãs, se não é literalmente o objetivo maior da nossa vida. Olha só. Nosso profeta aconselha, se quereis achar-vos, aprendei a renunciar a vós mesmos, para que outros sejam beneficiados. Esquecei de vós mesmos e encontrai alguém que necessite de vosso serviço, e então descobrireis o segredo da vida plena e feliz. Qual é o segredo da felicidade? Qual é o segredo da vida plena? Ele está dizendo aqui, esquecermos de nós mesmos em prol de outras pessoas. Servir a outras pessoas. O presidente Benson ele falou isso na Conferência Geral de abril de 1979, 45 anos atrás. Se queremos ser felizes, devemos servir uns aos outros. E eu pergunto a você que está agora nessa parte do vídeo, você concorda com esta frase, com esta mensagem? Para sermos felizes plenamente, nós vamos precisar servir a outras pessoas, abrir mão do nosso desejo pessoal, individual, pelo coletivo. E ele continua o seguinte: perto de nossa casa mora uma irmã que há 27 anos ela é cadeirante. Essa irmã, ela ajuda muito a igreja. Existia naquela época, irmãos, na época de 90, os serões de domingo. E ela fazia esses domingueiros, serões domingueiros, e ajudava em tudo o que podia, com um sorriso animador e uma atitude positiva. Sem dúvida nenhuma, aquela irmã, ela esquecia de si mesma para ajudar a outras pessoas. E quantas pessoas não fazem isso? Quantos de nós não já recebemos a caridade, a graça, o serviço de alguém que a gente olhava e falava assim, puxa, era eu quem deveria estar servindo, e essa pessoa está me servindo? Como é gratificante isso. Esse foi o primeiro ponto. Servir para valorizar o que realmente importa. É como eu sempre tenho dito. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Isso aqui é um microfone, claro, vocês sabem. Se eu perguntar para vocês se esse microfone é real ou é imaginário, vocês vão dizer assim, rapaz, ele é real. Estou vendo, estou tocando, né? Só que esse microfone aqui, irmãos e irmãs, ele tem uma vida útil. Daqui a poucos anos, ele não vai mais estar funcionando. Ele não vai ser mais útil. A vida útil dele é curtíssima. Agora, as suas experiências que você tem servindo a alguém, essas sim, essas ficam para sempre na sua mente e no seu coração. Porque são experiências do Espírito. E o Espírito é eterno. Não tem uma vida útil como os bens materiais e nem tem preço. Isso aqui você pode comprar aí por 200, 300, 400 reais, mas a sua vida espiritual não tem preço. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que ele traz aqui. Segundo, o serviço nos ajuda a estabelecer uma tradição de retidão.
Isto é, muito necessário, principalmente entre os jovens. Ele fala, muitos pais ensinam seus filhos desde jovem a prestar serviço, seja dentro de casa, trabalhando em casa para ajudar os pais, os irmãos menores, ou na igreja, limpeza da capela, batismo, vicário, obra missionária, ajudando os visitantes quando chegam na igreja, ajudando as visitas também de ministradores. Então, muitos jovens já servem desde pequeno. E essa tradição, o Elder Colbert diz que ela nos aproxima de Deus. A tradição do serviço nos leva à retidão, que nos leva ao Espírito, que nos leva a Deus. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto que ele fala aqui, e é tão importante, o serviço ao próximo nos ajuda a vencer o egoísmo. Olha só, servir nos ajuda a sobrepujar o egoísmo e o pecado. Não compreendestes que todo pecado é egoísta? Ou seja, ele diz aqui, seja ele mentir, roubar, furtar, cometer imoralidades, ser cobiçoso ou preguiçoso? O pecado serve aos nossos próprios fins e não aos outros, e certamente não serve ao Senhor. O serviço, por outro lado, ele é abnegado e se constitui no poder positivo para o bem. Ou seja, ao servir, nós estamos largando mão do nosso egoísmo. E o contrário do egoísmo é o altruísmo. Uma pessoa altruísta é uma pessoa que pensa muito no próximo. É uma pessoa que, antes dele, pensa na comunidade, pensa no todo, e não só nele. Aí eu pergunto para você, se eu coloco a imagem aqui agora, que representasse Jesus Cristo, aqui na sua tela, você diria que ele está mais para ser uma pessoa egoísta ou para ser uma pessoa altruísta? Não tem nem como comparar. E se nós somos e queremos ser seguidores de Jesus Cristo, queremos dar o like para Jesus Cristo, queremos curtir o que ensinou Jesus Cristo, queremos compartilhar o que ensinou Jesus Cristo, o caminho, irmãos, é muito simples. É o altruísmo e nos distanciarmos do egoísmo. Ele diz aqui, Isaías lamentou, lá em Isaías capítulo 53, versículo 6. Fez o que lhe comprazia, fosse qual fosse o efeito adverso sobre os outros. Ele diz assim que o egoísmo, ele nos distancia do Espírito. Mas vamos lá. Quarto, para a gente não fazer um vídeo muito longo hoje. Quarto aspecto. Servir, além de nos ajudar a vencer o egoísmo e o pecado, nos ajuda a compensar o que fizemos de errado. Como assim, irmão Souza? Compensar o que fizemos de errado. O Elder Colbert ele diz aqui, e eu concordo com ele, o arrependimento genuíno, ele tem, claro, reconhecermos que erramos, sentimos pesar pelo que fizemos, mas também restituir o que fizemos de errado. Restituir. E restituir nem sempre é apenas, por exemplo, roubei o microfone, vou devolver o microfone. Beleza, restituir, ótimo. Mas eu tenho várias outras formas de restituir, entre aspas, aquilo que eu vinha fazendo, aquele meu comportamento que estava contrário ao Espírito Santo. E o que é isso, irmãos? Olha só, ele diz o seguinte, servir não apenas sobrepuja o egoísmo e o pecado. O profeta Ezequiel explicou isto quando ele declarou, de todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória. Contra ele, juízo e justiça fez. Você vai ver isso em Ezequiel 33:16. Ou seja, como ele agiu com justiça, como ele foi justo, os seus pecados não seriam mais lembrados. E além disso, e novamente lá em Tiago, capítulo 5, versículo 20, que diz o seguinte, Tiago ensinou que salvar uma alma cobrirá uma multidão de pecados. Lá em Doutrina e Convênios também fala sobre isso, irmãos e irmãs. Se eu não me engano é 89:10, ou é 88:10, né, que diz que o Senhor vai perdoar os nossos pecados à medida que falarmos do Evangelho para as pessoas.
E diz que nossa alegria será grande no reino do Senhor com uma só alma. Agora imagine com muitas almas. Então, ao servir, além de todos os benefícios que a gente já observou, também vai nos ajudar, sim, a compensar muito das coisas que nós fizemos, que nós nos arrependemos. Ok? E quinto ponto, que é para a gente não demorar muito mesmo, no quinto ponto, ele diz o seguinte: servir nos ajuda a gerar amor e apreço. Resumindo o que ele falou aqui, irmãos, servir nos ajuda a conhecer e a amar as pessoas. Quantas e quantas vezes você chega em algum local e fala, não gostei dessa pessoa. Mas quando você começa a servir, você começa a conhecer melhor as dificuldades que aquela pessoa tem, as experiências que já passou, seus sonhos, suas esperanças, sua fé. Então você começa a conhecer melhor e a amar aquela pessoa. Então o serviço, ele também é uma forma de amar, de conhecer e amar ao nosso próximo. E esses 5 aspectos, eu espero que eu vou ficar por aqui, porque tem mais 5, senão vai ficar muita coisa para a gente pensar no dia de hoje, mas eu quero convidar você a refletir sobre isso. Nossa espiritualidade, irmãos e irmãs, ela vai aumentar à medida que servimos mais. Como diz o Elder Colbert, no seu discurso de 34 anos atrás. Como diz o presidente Benson, há 45 anos atrás. Se queremos ter uma vida plena e feliz, devemos esquecer dos nossos próprios desejos e buscar as pessoas que estão precisando mais. Segundo, aliás, o primeiro aspecto é servir vai nos mostrar o que de fato é real ou ilusório. O que tem vida útil e o que tem valor eterno. Vai nos ajudar a construir uma tradição de retidão, que é o segundo ponto. Vai nos ajudar, que é o terceiro ponto, a vencermos o egoísmo, que é uma das mazelas do mundo. Observe você quantos problemas no mundo existem por causa do egoísmo. Quantas guerras, quanta fome, quantos conflitos existem no mundo hoje por conta do egoísmo. Terceiro ponto é muito importante. O quarto ponto, quando ele fala sobre o perdão dos pecados, é incrivelmente maravilhoso. À medida que você serve, você vai conhecendo as pessoas e você vai se sentindo mais próximo do Senhor. O quinto ponto é justamente esse, conhecer e amar as pessoas. Antes de finalizar, eu quero compartilhar com você uma experiência que eu vivi. Eu tenho o hábito de prestar atenção e sempre procurar alguma oportunidade para servir. Nem sempre eu consigo. Às vezes eu estou com pressa, às vezes eu estou com problemas, às vezes eu estou cansado, às vezes eu estou com dores e eu quero mais é chegar em casa. Mas em muitos casos eu venho observando e num desses dias aí eu vi um rapaz que vinha do trabalho com uma cesta básica no ombro, parecia cansado, parecia exausto e parecia estar longe de casa. E tudo isso eu vi em poucos segundos. Eu olhei para ele e falei, vou parar. Perguntei, meu irmão, precisa de uma carona? Aí ele falou assim, meu irmão estava orando ao Senhor, pedindo que parasse alguém aqui para me ajudar. Você imagina, irmãos, você andando com peso nas costas, cansado, querendo chegar em casa e passando vários veículos ali, ó. Vários veículos, vários, você sabendo que alguém podia te dar uma força e você não consegue uma carona. Então eu dei carona para ele. Para resumir um pouco a história, quando eu cheguei na rua que ele queria, ele disse, pode deixar aqui. Eu falei, não, vou deixar você na sua casa. E fui até a casa dele, que era um pouco distante ainda. E quando cheguei lá, me emocionei com a cena maravilhosa que eu quero compartilhar com vocês. Ao chegar na casa dele, uma casa simples, humilde, 3 crianças começaram a gritar em êxtase. Papai chegou, papai chegou, papai chegou. E vocês imaginem o que é 3 crianças alegres, felizes, comemorando porque o seu papai chegou. É incrível, eu confesso a vocês que as lágrimas vieram aos meus olhos e eu saí de lá muito rico, mas muito rico. Rico do que o dinheiro não pode pagar. Rico do que a borracha não pode apagar. Isso já faz algum tempo, mas está aqui no peito, está aqui na minha cabeça. Aquelas crianças naquele momento ficaram felizíssimas, porque o papai chegou mais cedo em casa, poderia estar um pouquinho menos cansado para brincar com eles. E é isso que importa para a gente. Tá? Então, quando o Elder Colbert diz que
Uma das formas de nos aproximarmos do Espírito é servir mais, certíssimo. Servir mais é o propósito que nós temos aqui. Servir mais. Servir a quem realmente precisa. Vou ficando por aqui, deixando o meu abraço e o convite. Vou deixar, eu não sei se vai dar tempo de deixar o link aqui, mas se der, eu vou deixar o link aqui para o próximo vídeo. A próxima parte será a parte 2. E essa parte 2, incrível. Nós vamos falar do 6º, 7º, 8º, 9º e 10º aspecto do servir e sua importância. Fico por aqui, desejando a você que fique bem. E essa parte de servir, irmãos, caiu exatamente hoje, dia 6 de maio de 2024, onde o Rio Grande do Sul está passando por uma das tragédias maiores de sua história, com centenas de pessoas mortas, pelo menos mais de 100, centenas de estradas danificadas, pontes danificadas, casas derrubadas, milhares de pessoas sem ter para onde ir, sem ter o que comer, sem ter onde dormir, sem ter o que vestir. Então, esta é a hora de mostrarmos o nosso desejo de servir. Procure a melhor forma. A igreja instituiu a forma do jejum. Você fazer sua oferta de jejum e essa oferta irá diretamente lá para o Rio Grande do Sul para ajudar os irmãos e membros e não membros da igreja lá no Rio Grande do Sul. Fico por aqui. Convite para o próximo vídeo. Eu sou o irmão Souza, você está no canal Conexão Espiritual. Vamos nos conectar ao que realmente importa e não apenas aquilo que tem vida útil. Um abraço, saudações, até o próximo vídeo.